Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais. 24 horas de agroinformação. Hoje é terça-feira e a gente começa o programa dessa edição a conferir inicialmente os indicadores do mercado financeiro. O dólar caindo bastante agora, inclusive na contramão do mercado externo. Dólar índice lá fora operando com alta, 0,5%. Aqui no Brasil, o dólar caindo 0,8%, R$ 5,24 é a cotação da moeda americana nesse início de tarde. Índice Bovespa na B3, mercado de ações com queda, 0,9% neste momento. Lá fora, índice Dow Jones em Nova York caindo 0,8%, índice DAX, Bolsa de Frankfurt na Alemanha operando, aliás, fechando já com estabilidade. Xangai na China despencou hoje, caiu 2 pontos percentuais no mercado de ações chinês. Petróleo recuperando um pouquinho da queda de ontem, 0,2% de alta em Nova York, o WTI. Em Londres, petróleo tipo Brent operando com alta de 0,4%. Petróleo Brent perto dos 70, de novo, $70 o barril, 69,80 agora há pouco. Lembrando que o Brent é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui, da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas, soja em Chicago, soja e milho, operando com alta nesse início de tarde. Já começou assim o dia hoje, refletindo aquele levantamento divulgado ontem, depois do fechamento de Chicago, pelo USDA, o Departamento de Agricultura americano, sobre as condições das lavouras dos Estados Unidos. Os índices vieram abaixo da expectativa dos analistas, tanto para a soja quanto para a milho, e já se antecipava que o mercado abriria em alta nesta terça-feira, que é o que está acontecendo. Soja subindo 0,7%, milho 0,2%, agora há pouco em Chicago. Trigo na contramão aqui, com dia de realização de lucros despencando, 2,6%. Nova York, algodão subindo bem, 2,2%, basicamente por temores aí, uma temporada de furacões, né? Que agora é época de furacões entrando pela costa da Flórida e sempre sujeito a alcançar áreas produtoras de algodão, seja no Texas, seja na Geórgia, que são dois estados importantes produtores de algodão nos Estados Unidos. Café caindo. Nova realização de lucro, café é muito volátil ultimamente, sobe num dia, cai no outro. Falando do Arábica aqui, principalmente, caindo 1,7% agora há pouco em Nova York. Açúcar firme ainda, ultrapassou os 20 centavos de dólar por libra-peso ontem e está se mantendo, sobe mais 0,2%. Preocupação aqui com o tamanho da safra brasileira de cana, que se sabe foi muito afetada por fatores climáticos negativos, falta de chuvas, sucessão de geadas, perdas estimadas aí perto dos 80 milhões de toneladas de cana, pelo menos uma redução em relação à safra passada, de 600 para cerca de 520, isso que as contas ainda estão sendo feitas. O fato é que é uma safra bem menor, isso, claro, impacta na própria produção e disponibilidade de açúcar e de etanol também, aqui por parte do Brasil. Suco de laranja operando com alta, 1,7%, cacau também subindo, 1,3% em Nova York. Muito bem, dito isso, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta terça-feira. Eu tenho a satisfação de conversar agora com o Luiz Fernando Gutierrez Roque, ele que é consultor de safras de mercado, conversando com a gente diretamente de Porto Alegre. Luiz Fernando, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado, muito boa tarde. Bom, Safras de Mercado está lançando uma novidade aqui no mercado brasileiro e internacional, um índice em conjunto com uma parceria internacional, aqui um índice que mede, é um indicador aqui histórico dos preços da soja. Safra de mercado tem um histórico aqui de mais de 40 anos de acompanhamento dos preços da soja no mercado interno, no mercado internacional. Então tem condições aqui de abastecer um índice dessa categoria que está sendo lançado. Mas quem vai contar um pouquinho mais sobre esse índice e a importância disso para o mercado é o Luiz Fernando Gutierrez Roque, de Safras de Mercado, que conversa com a gente a partir de agora. Luiz Fernando, muito boa tarde, conta para a gente. Boa tarde, Silmar, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. De fato, Silmar, esse índice é uma novidade aí, eu acho que única no mercado brasileiro, né? Como tu colocou, Safras aí está há mais de 40 anos no mercado, prestando consultoria, e uma parte disso é a captação de preços, né? A gente é uma referência aí para preços físicos de soja, de milho e de alguns outros produtos do mercado brasileiro, e a gente aproveitou, né, esse momento, essa oportunidade e a nossa base também histórica para fazer esse índice, trazer a criação desse índice junto a parceiros internacionais, como tu bem falou,
porque o mercado brasileiro estava precisando aí de uma referência melhor. Esse índice é inédito, né? Como eu coloquei, a gente não tem um índice em nível Brasil aí para os preços brasileiros. Então, o que a gente fez foi reunir aí a nossa base histórica. A gente pega aí, né, Silmar, a produção brasileira ela vai de norte a sul, de leste a oeste. Então, é muito difícil de tu ter uma referência de preço para um país de proporções continentais como o Brasil. Então, o que a gente fez foi reunir aí preços de quase 40 praças aí em todo o Brasil, colocar pesos diferentes, né, baseado em produções estaduais em cada praça e fazer esse índice aí. É importante a gente comentar, né, Silmar, e esse índice ele nos mostra o comportamento dos preços brasileiros, né? Dos preços do mercado interno, principalmente. A gente não usa preço de porto. E isso ele é em pontos, né? Ele não é em reais por saco, é muito importante a gente destacar isso. É como se a gente estivesse olhando para um Ibovespa da vida, né? Que é uma cesta de preços dentro do Brasil. Então ele é isso, ele é um índice inédito que reflete aí o comportamento dos preços brasileiros no mercado interno, no mercado físico, e ele é realmente um potencial muito grande aí para a gente ter como referência, principalmente para ativos financeiros no futuro. Esse índice reflete não só, é importante não só para produtores, mas também para toda a cadeia do setor de soja e seus derivados, né? E tem, inclusive, uma repercussão internacional, né, Luiz Fernando? Exatamente, ele é muito importante não só para os players brasileiros, né, Silmar, como para os players internacionais e de toda a cadeia, como tu bem falou. Como eu falei, é muito difícil a gente ter uma referência única de preço. Imagina tu, um negociador aí de fora, olhando para o preço no Brasil e tentando ver qual que é a melhor, se a melhor referência é Rondonópolis, se é Passo Fundo, se é Cascavel, se é Luiz Eduardo Magalhães. É muito difícil. Então, o que a gente fez foi, como eu falei, reunir essa base de preços, né, para trazer realmente um valor aí de índice para a gente entender melhor, para a gente conseguir olhar num gráfico, inclusive, o comportamento dos preços brasileiros, né? E a gente teve também, a gente acelerou a criação desse índice, principalmente após 2020, porque a gente percebeu, né, Silmar, inclusive também por isso que a gente não utiliza os preços de portos nesse índice específico, que a gente pode ter algumas distorções em determinados momentos do mercado brasileiro, né? Inclusive regionais. Por isso mesmo que a gente não pode olhar só para um preço, né? Em 2020 a gente teve aquela explosão do câmbio que levou os preços brasileiros aí para níveis recordes também. E em determinado momento do ano esses preços do mercado interno se descolaram dos preços de exportação, né? Algo pouco usual. E então a gente não tinha essa referência de exportação e a gente tinha preços do mercado interno acima desse valor de exportação. Então por isso que é importante esse índice, ele traz aí uma fotografia mais real do que realmente acontece em todas as regiões brasileiras de negociação e, como eu falei, ele serve como referencial tanto para players internos e principalmente para players externos aí como uma referência para futuras negociações e até mesmo para futuros ativos financeiros que podem ser atrelados a esse índice. Sem dúvida nenhuma, isso pode dar cria, né, em termos de ativos financeiros. O índice chama Safra CTDI, Brazilian Soybean Index, e ele pode ser acessado em qualquer país, né, inclusive na Europa, na Ásia e tal. Quer dizer, o âmbito, a abrangência é internacional, né, como você disse, Luciano. Exatamente, a gente tem aí parceiros lá no mercado internacional que distribuem isso para todos os continentes, então não só no Brasil, como todos os players mundiais aí podem acessar esse índice. Ele vai estar disponível só para assinantes de Safra de Mercado? Vai ser um índice aberto para publicação, por exemplo, na imprensa? Qual é a ideia aqui e o objetivo? O acompanhamento diário dele em real time, né, Silmar, ele seria só para assinantes, mas a gente tem uma agência aí de notícias que também faz uma cobertura diária dele e eu acho que a gente vai abrir isso também para a mídia como um todo no Brasil e no mundo. Muito bom, tem um instrumento importante aqui para medir o desempenho do principal setor do agronegócio brasileiro, que é a soja, né, que tem um histórico aqui de décadas já de acompanhamento de preços, exatamente pela consultoria Safra de Mercado. Fernando, aproveitando que você é especialista nessa área, acompanha diariamente o nosso mercado de soja, como é que você está enxergando agora? Estamos vendo aqui uma deterioração das condições da safra americana, né? Conforme esse relatório divulgado ontem pelo USDA, surpreendeu um pouco o mercado, o índice veio abaixo da expectativa, vamos ter uma safra menor ainda do que já vinha sendo previsto nos Estados Unidos, no caso da soja, Luciano? Pois é, Silmar, eu diria que o relatório do USDA ele até foi um pouco conservador, pelo menos no meu ponto de vista, tá? A gente está com as piores condições de lavouras aí, Silmar, desde 2012, a verdade é essa. Né? E a gente lembra o que aconteceu em 2012 com a safra americana, uma grande quebra, né?
E o USDA trouxe um corte aí relativamente pequeno na safra americana, uma safra de 118 milhões, ainda é uma safra grande, mas olhando para as condições, a gente pode pensar que ela pode ser ainda menor, né? Como eu falei, as piores condições desde 2012. Então, eu acho que tem espaço sim para a gente ter mais alguns ajustes negativos nessa safra, porque a gente teve essa piora nessa semana, né? Como tu colocou ontem, a gente viu o USDA rebaixando em 3% os índices de lavouras em boas ou excelentes condições, como eu falei, índices muito baixos para essa época do ano. Então, acho que sim, tem a possibilidade de a gente ter uma safra menor, e ainda menor, na verdade, e Chicago tá se sustentando, né, nesse fator, né? Até porque o clima não está melhorando, a gente tem ainda um clima seco previsto para os próximos dias, principalmente naquela parte mais ao norte do cinturão produtor, né, Silmar, que está sofrendo bastante com a falta de chuvas aí nos últimos meses. Nessa semana a gente tem o Crop Tour da ProFarmer, que é um tour importante aí, bastante conceituado lá nos Estados Unidos, que vai percorrendo alguns estados americanos aí e contando vagens e vendo realmente a qualidade das plantas. E na sexta-feira a gente vai ter o número oficial da ProFarmer, que deve ser diferente do USDA, resta saber se maior ou menor. Então é bastante importante a gente acompanhar essa semana aí, que é uma semana bastante decisiva para a soja. Agora, tudo indica, né, um quadro apertado aí para a próxima temporada. Os Estados Unidos já vem com estoques baixos, a tendência é manter estoques bastante baixos na medida que a safra se deteriora. Isso, é claro, é uma oportunidade para o Brasil aqui, inclusive aumentar mais a sua área de plantio. Vocês fizeram a primeira projeção de aumento de área lá, no caso da soja, e, se não me engano foi em torno de 2%. Mas eu imagino que num próximo levantamento isso aí deve ser aumentado, até pelas condições normais de mercado que estão começando a aparecer, em função dessa mini quebra aqui da safra americana. Você acha que isso pode acontecer? Ou seja, vamos ter um aumento maior ainda em todos os estados? Sem dúvida. A gente indicou um aumento na nossa extensão de plantio, né, Silmar, em julho, de 2,3% na área. É importante dizer que a nossa área talvez fosse um pouco maior, a nossa área anterior fosse um pouco maior que a área de outras consultorias, né? Mas eu acho que sim, eu acho que tem espaço sim para a gente ter um aumento ainda maior, né? Como tu colocou, as condições de mercado são muito favoráveis para os produtores de soja, né? Incentivam os produtores de soja a avançar, né, a aumentar suas áreas aí em todas as regiões do país. Obviamente, a gente tem alguns fatores regionalizados que impedem um avanço ainda maior. A gente pode falar, inclusive, da retomada de boas margens da pecuária, né, que impedem um avanço maior da soja sobre áreas de pastagens aí. Mas, de uma forma geral, a área vai crescer no Brasil. Acho que pode sim crescer ainda mais do que esses 2,3%. Pode superar os 40 milhões de hectares pela primeira vez, né, Silmar? E nosso potencial produtivo realmente vai ser recorde. Mais de 140 milhões, provavelmente se aproximando até de 150, dependendo das condições climáticas. E daqui para frente é olhar para o clima aí, porque a gente já dá para falar que temos algumas preocupações iniciais, né? Lembrando que provavelmente a gente vai ter laninha nesse ano de novo, então tudo pode acontecer com o clima brasileiro. Então a gente tem que olhar para um clima aí com bastante atenção daqui para frente e tentar buscar esse potencial produtivo aí que a gente tem de uma nova safra recorde. Para finalizar, Luiz Fernando, o produtor está bem devagar na comercialização antecipada de safra nova, né? Ou seja, se arrependeu de vender muito cedo no ano passado. Aparentemente, esse ano a situação está um pouco mais lenta em termos de comercialização futura, né? O que você diria que já está vendido de safra a ser colhida no ano que vem? Nosso último levantamento de início de agosto agora aponta para em torno de 23% da nova safra já comercializada. Então, realmente é um percentual bem mais baixo que no ano passado, né? A gente lembra que nessa época do ano, no ano passado, os preços estavam muito altos e o produtor avançou muito aí, principalmente com a explosão do câmbio que eu falei lá no início da nossa conversa, né? Que levou os preços para patamares muito elevados, que era em torno de 40% mais ou menos nessa época do ano que já tinha vendido a safra nova, mas está um pouco acima da média, até, Silmar, das últimas 5 safras, aí, que é em torno de 20%. De qualquer forma, é importante falar que os preços estão muito favoráveis ainda, né? A gente está falando aí de preços de safra nova praticamente iguais a preços de safra disponível, né? A gente fala aí preços muito parecidos, na verdade, né? Para a safra nova, então são preços favoráveis, sim, para a gente continuar avançando nas vendas, né? Para o produtor continuar avançando nas vendas, até porque é importante ele avançar e aproveitar esses momentos e escalonar suas vendas, como a gente fala, né? Até porque ele vendeu pouco até esse momento. A gente costuma falar que ele tem que plantar a safra dele com pelo menos uns 30% aí
já comercializado e colher com pelo menos uns 50%, que é uma forma natural de hedge, é importante para eles diminuir seu risco aí para os próximos meses com relação ao mercado. Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Eu conversei com o Luiz Fernando Gutierrez Roque, ele é consultor de safras de mercado, a consultoria líder aqui no mercado brasileiro de commodities agrícolas. Luiz Fernando, muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso programa. Volte mais vezes. Uma boa tarde, uma boa semana e até uma próxima. Obrigado, hein? Obrigado, Sumar. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Muito bem, vamos em frente aqui com o nosso agrimercado desta terça-feira. Hora de dar uma conferida rápida aqui nos nossos indicadores de mercado físico. Vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui em termos de mercado. Começando pela soja. Soja hoje pela manhã, né, refletindo as condições de mercado de ontem, de bolsa de câmbio, preços em estáveis um pouco mais altos em boa parte das praças, com algumas exceções. Estou vendo aqui Cascavel 170, Passo Fundo 171, esse é o preço do mercado físico disponível. Rondonópolis estável em 175, tem uma queda aqui em Rio Verde, R$ 2,00 para 170. Dourados, Mato Grosso do Sul, 162, subindo R$1. Lá na região do Mato Piba, tem uma pequena queda aqui em Pedro Afonso, lá no Tocantins, menos 0,3%, R$ 160 por saca de 60 quilos. Vamos para o milho, preço do milho no mercado físico, poucas alterações. Alta no Porto, aqui R$ 84,00 em Paranaguá, alta de 1,2%, o restante aqui praticamente sem alterações. Carazinho lá no Rio Grande do Sul, R$ 98,00 por saca, inalterado, assim como as demais praças que a gente acompanha diariamente. Bom, daqui a pouquinho a gente vê mais mercado físico. Antes disso, vamos para as nossas notícias desta terça-feira. O índice IGP-10 registrou alta em agosto agora, com efeito de geadas e secas, afetando bastante alguns itens importantes desse índice, que é um dos componentes aqui da inflação oficial, conforme dados divulgados nesta terça-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos ver. O índice geral de preços 10 acelerou a alta 1,18% em agosto, depois de subir 0,18% em julho, com os efeitos das geadas e secas impulsionando os preços de commodities agrícolas importantes. Com esse resultado, o índice acumula agora alta de 32,84% em 12 meses. Em agosto, o índice de preços ao produtor amplo, que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, subiu 1,29%. Já o índice de preços ao consumidor, que responde por 30% do índice geral, acelerou a alta a 0,88% no período. A inflação da alimentação ganhou ritmo em agosto, com o grupo subindo 1,13% após registrar alta de 0,45% no mês passado. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou hoje o seu boletim ProHort, que acompanha os preços das principais legumes e verduras, frutas também, em todo o país, especialmente nas CEASAs, as feiras oficiais aqui de cada estado, de cada capital brasileira. E, claro, mostra aqui uma alta forte aqui em alguns itens que compõem essa cesta aí, especialmente cenoura e tomate, né? Vamos ver o resumo desse boletim ProHort referente agora ao mês de julho. As geadas registradas pelo país afetaram a oferta de hortaliças nas principais centrais de abastecimento do país. O tomate, a cenoura e a alface foram os produtos mais impactados. A maior variação para o tomate foi registrada lá em Vitória, no Espírito Santo. Na central de abastecimento, o percentual chegou a 51%, que por sua vez deve continuar a encarecer as compras nos mercados atacadistas. Com as temperaturas mais baixas, o desenvolvimento e ponto de colheita do fruto estão atrasados, o que reflete na tendência de menor oferta do produto no mercado. Já para a cenoura, a alta ultrapassou 50% nos mercados atacadistas em 5 estados analisados pela Conab, sendo a maior diferença encontrada no mercado da capital capixaba, chegando ao índice de 64,57%. No movimento contrário, a cebola e a batata apresentaram reduções nos preços de comercialização em julho.
No entanto, o clima frio também impactou nos preços de comercialização das frutas. O mamão registrou queda na oferta da variedade Formosa, influenciado pelo frio e pela entre-safra. Outro produto de destaque foi a banana, que registrou oscilações de preços e menor demanda no varejo. Vamos à segunda parte do nosso mercado físico, conferir rapidamente aqui alguns indicadores importantes, começando pelo preço do boi. Boi gordo no território nacional, aqui poucas alterações, nesta terça-feira pela manhã. Estou vendo aqui uma em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, R$ 317 arroba, uma pequena alta de 0,3%. Araçatuba, Noroeste Paulista, aqui não alterou, R$ 318, preço referencial aqui no Noroeste de São Paulo, R$ 318 arroba. Demais praças que a gente acompanha diariamente também sem alterações, pelo menos até amanhã desta terça-feira. Vamos por preço do café no mercado físico. Café com preços estáveis no sul de Minas, o Arábica R$ 1.025 por saca de 60 quilos, R$ 1.030 no Cerrado Mineiro. Tem uma alteração aqui, o tipo Rio, na zona da Mata Mineira, R$ 830, uma valorização de 1,2%. Conilon não alterou, Vitória R$ 625 por saca de 60 quilos, o tipo 7. Vamos para o arroz. Preço do arroz no mercado físico, muitas alterações. Preço caindo no atacado, hein? Atacado de São Paulo com queda de 2,1%, R$ 165, saca de 60 quilos, arroz beneficiado. Arroz em casca em Sinop, Mato Grosso, com queda em 1,3%. No sul do país, principais estados produtores, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, preço com alta, 1,1%. Valorizado aqui o arroz do sul do país, que é o agulhinha, R$ 77,70 em Santa Maria, no centro do estado do Rio Grande do Sul. Vamos para o algodão, preço do algodão no mercado físico, vamos lá, alta de 0,4% na média das principais praças que a gente acompanha. São Paulo, capital, R$ 5,20 pela libra peso do algodão em pluma, 0,4% de alta, portanto. Feijão sem alterações, pelo menos até amanhã desta terça-feira. Muito bem, fora da nossa tabelinha, mas eu tenho aqui na mão, aqui tem uma valorização que chamou a atenção aqui, que é o preço do açúcar no mercado físico. Ribeirão Preto hoje, pela manhã, R$ 130 por saco de 50 quilos, alta de 4%. Você está acompanhando aqui, o açúcar está explodindo no mercado internacional, em função da preocupação com a safra brasileira, o efeito no mercado interno é automático. Alta também no mercado físico aqui no Brasil. Muito bem, vamos em frente aqui. Olha, ontem à noite eu conversei com o Arnaldo Bortoleto, que é presidente da Coplacana, Cooperativa dos Plantadores de Cana aqui no estado de São Paulo. Preocupado aqui com a situação da safra de cana, especialmente no estado de São Paulo, muito afetada por clima desfavorável, falta de chuvas e também geado. Vamos ver o que diz Arnaldo Bortoleto sobre a safra de cana aqui em São Paulo. Desde a safra passada, o setor vem atravessando esse estresse hídrico, a falta de chuva, e iniciamos o ano também com poucas chuvas, né? E agora o fator agravante veio essas geadas, 2 geadas fortes, uma mais leve. Então as 2 que mais afetaram no mês de julho, que deram um aumento na quebra da nossa produtividade. Estimava-se pela seca uma quebra já em torno de 10%, e agora, após essas 2 geadas constantes aí, nós estamos aguardando aí, prevendo uma quebra de 17% a 18% na cana. Isso o Centro-Sul, né? São Paulo um pouco mais afetado, Mato Grosso do Sul um pouco mais afetado, porém, na média, teremos uma quebra aí em torno desse valor. Isso faz com que tenhamos redução na produção de açúcar e de etanol, consequentemente. A geada, além de queimar a cana, também ela pode, a partir de 30 dias, dependendo da condição, se choveu ou não na área, começar a reverter também a sacarose e, você sabe, deteriorar. Então, nós estamos aí já uma safra bem adiantada. Esse mês de julho colheu-se a grande parte da cana geada, mas ficou uma parte agora para agosto, e aonde nós esperamos terminar agora na primeira quinzena de agosto essa cana geada. Previsão de terminar a safra mais cedo, né, antecipada, e a preocupação maior da indústria é não deixar faltar o etanol anidro até a próxima safra. Então estão fazendo cálculos aí de quanto produzir de etanol para poder na
safra até abril de 2022, a próxima safra não ter falta do etanol anidro para mistura no combustível. Presidente, fazendo uma comparação com a safra de cana do ano passado, foram, se não me engano, mais de 600 milhões de toneladas aqui no Centro-Sul. O que significa essa perda já calculada até agora? 500 e quanto, mais ou menos, seria a safra potencialmente no momento? Então, neste ano, a previsão é em torno de 520 a 530 milhões. Então, veja aí para 600 milhões do ano passado, quanta cana vai deixar de produzir o Brasil, né? Centro-Sul. Então, é grande, sim, essa quebra, além de a gente não poder mensurar se tiver ainda um pouco mais de quebra na qualidade do açúcar, porque essa cana geada ela vai ter mais fibra, a pureza dela com certeza será menor, então na qualidade também será um pouco afetada. Então, após a conclusão da safra, teremos esses números finais. Mas a estimativa hoje, primeira quinzena de agosto, é de termos aí em torno de 520 a 530 milhões de cana colhida nessa safra. Muito bem, com isso nós ficamos por aqui com o nosso Agrimercado desta terça-feira. Voltamos às 18h30, fim da tarde, com o consultor AgroMais. Boa tarde e até daqui a pouco.